Que a paz de Deus esteja presente na vida de cada um de vocês e vamos continuar com a liturgia, né? Que é do Isaías 47, pessoal, que se fala da queda da Babilônia. Então, o Pai determina do 47, né? Isaías 47, a queda da Babilônia, do versículo 13 até o 15. Então, vamos lá, pessoal. E passando antes, né, para falar para vocês, o que significa a queda da Babilônia? Significa o quê? A época de Nabucodonosor, né, que ele se sentia, que Deus deixou na terra ele como um rei para predominar sobre toda a terra, sobre a humanidade na realidade, para poder viver em cativeiro, principalmente os povos judeus, né, que na época já estavam fazendo idolatria, que não é diferente dos tempos de hoje. Só que antigamente a idolatria de Baal, de deuses, né? Como é que se diz? De deuses estranhos, né? Para nós são estranhos. Mas aqui no Brasil e em uma boa parte fora do Brasil, então existe denominações, né? Existe pessoas preservando que se chama a posteridade na terra, humanos, né? Passando para os outros as coisas ilegíveis contra a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos mandamentos é: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas; segundo, não tomar o seu santo nome em vão. Quer dizer que quando nós tivermos necessidade em relação a qualquer atividade humana na terra, ou então escravidão na terra, tudo que tiver de coisas ruins na terra, doenças, falta de alimento, o que for. Então, o nosso Pai sempre determinará a ajuda, né, para o povo dele, que são os escolhidos na terra, né, de geração passada, de geração em geração. Então, vamos lá, pessoal. E a parte da queda da Babilônia também significa aqueles 3 rapazes, né, que o Nabucodonosor, como rei, falou, né, colocou lá um marco principal, tipo: eu tenho que ser adorado. Então eles não se prostraram, enquanto que todos os judeus se prostraram, só eles 3 que não, que é na época de Daniel. Então colocaram bastante lenha, né? Fizeram um lugar que a longe já tinha uma temperatura alta. Imagina dentro daquela fornalha. Então era uma fornalha de fogo que o nosso Jesus Cristo foi até eles e os salvou. Eles saíram sem nenhum ferimento para mostrar o poder e a glória do vosso Pai, né? E também sobre Daniel na cova dos leões, né? Fora ele, né, que é, passou muitas palavras, né? Ajudou muito o povo de Deus naquela época, que nosso Pai sempre deixa. E também do Ezequiel, o vale dos ossos secos, como também Isaías, né? Isaías foi um mártir na terra. Ele era chamado de chorão, né, na época, porque ele chorava muito pelas atividades humanas e as consequências que ia haver para o próprio povo do nosso Pai, mesmo os olhos do nosso Pai aqui na terra, mesmo com os justos, porque uma árvore, né, dá frutos. Então, mesmo tendo frutos, existe aquele que não dá frutos bons. Então, esses são cortados. Então, é essa época, pessoal, na terra, os que não precisavam ser cortados da face da terra, para poder ter prosperidade, prosperidade de abundância, principalmente na saúde, né, na harmonia e na paz, para a vinda do vosso Filho Jesus. Nós teremos que chegar um tempo, pessoal, de honrar o Pai de dia e de noite. E aqueles que não fizeram, então, não são os escolhidos do Pai, porque não se prostraram perante o Pai, não se arrependeram. Então, temos 45 anos no deserto, 45 anos para nos arrependermos de tudo o que fazemos aqui, para vir a vinda e a glória do vosso Filho Jesus, mas só no tempo prescrito pelo nosso Pai. Amém? Porque não é dada nem um servo na terra, nem o próprio Filho Jesus sobre a liderança, né? No momento em que o Pai assim disser: filho, vai buscar as minhas almas. Então são essas as palavras do nosso Pai. Vamos lá, pessoal. Isaías 47, versículo 13. Eu vou complementar, vou falar até o 15 e depois fazer um complemento dessas palavras para os dias de hoje. Vamos lá.
Isaías 47, a queda da Babilônia, versículo 13. Cansaste-te da multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Versículo 14: Eis que serão como capim seco, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Pessoal, é muito forte essas palavras para as pessoas que não amarem ao nosso Pai. Destina-se, né, a colocar outras atividades, outros povos, outras gerações pagãs, em vez de amar só o nosso Pai. Então, é cortada aquela árvore, é cortada até os frutos, filhos e netos não procriarão na terra mais, né? Serão ceifados, que o nosso Pai ali fará. Então, não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Quer dizer, é um tempo, pessoal, que o próprio ser humano na terra vai destinar-se 45 anos no deserto, que é a destruição dos seus lares, é fazendo e o Pai determinando que será destruído. Só vai ser erguida uma casa em um lugar na terra, se for do nosso Pai. Aquele que não for, não apacentará a terra. A terra não será dele. É por isso que existe a palavra na época de Moisés, que Moisés falou que não sou eu, né, o Deus vivo, né? O Deus vivo era nosso Pai, Jesus, né? Só que naquela época se falava muito em Deus e no Messias, né? E depois foi destinado que era Jesus, né? Que seria crucificado. E ele era a imagem, era não, é a imagem e semelhança do nosso Pai. Por isso que ele poderia ser chamado de rei por todos nós. Porque é um exemplo assim, é o nosso Deus vivo na terra, né? Ele nasceu da Virgem, né, Maria, que é falado, mas não podemos adorá-la. Devemos só adorar e amar, nem adorar, amar a Jesus e adorar o nosso Pai, que é de joelhos. Ele sempre falava aqui na terra. E o único que pode também ser ajoelhado e adorado, o vosso filho. Mas primeiramente o nosso Pai, para depois vir o vosso filho. E ele sempre declarou na terra, sempre o meu Pai é destinado a meu Pai, a tudo. Na Bíblia, desde o Novo Testamento até o fim, sempre foi revelado assim, né? Mas aquele que não passar por Jesus Cristo não tem a vida eterna. Por quê? Porque tem um Deus vivo, né? Foi nascido, gerado de uma pessoa humana e espiritual, dado por Deus. Só que essa parte só o nosso Pai é destinado à palavra. A nós servos não temos compreensão, né? Nós falamos sobre o Espírito Santo, mas só o nosso Pai é consagrado à revelação. E a nós seres humanos não é dado, só ao vosso Filho e aos povos do céu, aos serafins e os anjos, né? Que cantam de alegria por cada alma vivente na terra que ama o vosso Filho Jesus e o nosso Pai. Então vamos lá, pessoal. Vamos no versículo 15. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho e ninguém te salvará. Quer dizer o que, pessoal? Todas essas palavras que aqui estão escritas, o Pai vai revelar para cada um de vocês. Todos aqueles que amam a Deus, mas ao mesmo tempo fala dessa forma. Jesus não existe. Não existe exemplo do nosso Pai nos dias de hoje. E o que é que Ele está dando a nós? Abrindo nossos olhos e nossos ouvidos e as bocas dos santificados na terra, que é um pastor, um padre que fala a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é honrar sempre ao nosso Pai, acima de filhos, acima de maridos, acima de familiares, acima de tudo, até amigos na terra. Deixar essa parte de lado e tentar se salvar nos tempos de hoje. Temos os 10 mandamentos que temos que ter rasgados, colados em nossos peitos e muitos não conseguem. Então, o nosso Pai destinou a fala a Jesus Cristo: 70 vezes 7 é o seu perdão. Então, multiplica-se. Só que não é errar e continuar errando a mesma parte. Vamos colocar aí um robô. E nesse roubo teve morte. Então,
são dois delitos, furto e morte. Então, esses delitos, o que é que acontece? Essa pessoa vai ter que vaguear na terra, que aqui é ser chamado dessa forma. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhasse, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho e ninguém te salvará. A única pessoa que salvará é se essa pessoa se ajoelhar, pedir perdão ao nosso Pai e ser destinado ao Jesus Cristo para ter salvação aos olhos do nosso Pai. Aquele que Jesus Cristo vê que tem um coração puro e que ele não vai cometer os mesmos erros. E, pessoal, os 10 mandamentos estão aí para nós seguirmos para chegar até o nosso Pai. É os juízos na terra, porque o nosso Pai viu de geração em geração tantas almas perdidas e nos dias de hoje não está sendo diferente de antigamente, como por exemplo nos dias de hoje, uma geração sendo continuada na Igreja Católica que o Pai quer revelar, santificando santos que existe no céu, que na terra não é denominado. Quando fala denominado, pessoal, ninguém passar para o outro, prostrar-se perante outro ser humano, que o Pai se irará. O Pai não gosta, porque ele foi o único que fez a terra para nós vivermos felizes, em união, em paz, na terra e de geração em geração, sempre as coisas acontecendo. Quando foi na época de Noé, ele não queria dar mais geração, mas Noé foi e pediu pelos filhos dele para ter netos, para ter. Só a Deus pertence a fala de Noé, como de Moisés, pelo aquele povo para não ser morto, engolido pela terra, pelo fogo. Né? Como tantos outros, pessoal, vou falar algo para vocês que eu já falei em vídeo anterior e que o Pai quer revelar para vocês. Muitos procuram Atlântida porque é repleta de ouro. Só que, pessoal, não existe mais Atlântida dentro do mar em lugar nenhum. É dentro, prestem bem atenção, é um inferno insaciável de 5 em 5 segundos, aquelas pessoas rangendo os dentes, que é dentro da lava, do níquel da terra, porque a parte espiritual nós temos a matéria. Então, quando nós falecemos, se é do Pai, então temos um exemplo assim, entre o mal e o bem, tem um precipício enorme, para que o mal não vá tentar ainda, depois de mortos, os bons dele. Então ele retira, ele colocou um abismo entre o bem e o mal. Quando falecemos, quem é do bem fica, prestem bem atenção, dormindo. É igual quando você vai dormir. Olha só, presta bem atenção, pessoal, perpétuo, até a vinda de Cristo. Então imagina, você dorme e acorda, mas você não sabe aquele percurso. É como se não existisse. Então, da mesma forma, é as pessoas escolhidas por nosso Pai. E aquele que quis se salvar, aquele que quer o nosso Pai, que vive a vida a falar do nosso Pai, que são um exemplo, que são as pessoas, né, dignas de fé, de retidão em Cristo Jesus para chegar a ter salvação. E também os outros que estão em casa, que amam a Deus, mas só rogam o nome do Pai em necessidade e pedem ainda obrigado, sem ter uma religião, mas a única religião de salvação é Jesus Cristo, é nosso Pai, aquele que ordena dentro de si mesmo. Eu sou do nosso Pai, eu sou de Jesus. Então essas pessoas herdarão a terra, herdarão o céu. Então são essas palavras que o Pai está falando para cada um de vocês. E vai existir uma nova terra, um novo céu, mas tudo isso é determinado ao nosso Pai. Não temos uma noção, muitos estudam e dá em nada, porque não sabem, porque o nosso Pai pediu para que o João, preste bem atenção, o apóstolo João, que era o Paulo, ele ter rasgado, quer dizer, limpou da mente dele o fim. Ele lá junto do nosso Pai, junto com os anjos, ele não chegou nem a ver o nosso Pai, viu Jesus Cristo, a glória dele aqui na terra, mas ele não poderia dar aquela menção para as pessoas da terra, um servo, como um mensageiro, como eu, como um pastor, como um padre, para revelação, porque é só destinado às pessoas quando Jesus Cristo vir. Então é como se fosse uma incógnita, uma interrogação humana, para que nós possamos ver sem crer, né? Aliás, crer sem ver,
a palavra de Deus, né? Desculpa-me, que é o contrário, né? Crer sem ver, porque na parte grega, né, romana, né, judaica, tudo ali junto dá o contrário. Então, a minha mente, né, espiritual leu o antes. Então, é ver, né, e crer em Deus sem saber, um exemplo, sem ter visto ele. Então, todo aquele que Jesus revelou, como eu, como muitos na terra, para passar essas palavras, essa menção de palavras. Então, essas pessoas são dignas ao ouvir o nosso Pai. Então, essa palavra que o nosso Pai revela para cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E é só essa parte, pessoal. Mas o Pai tem outra revelação para vocês, boa e maravilhosa. Tudo bem que vai ter 2 meses, né, de vamos supor, vamos colocar aí, né, de tristeza na terra, de tudo que fizemos pelo carnaval, de tudo que fizemos antes do carnaval, já fizeram carnaval antecipado, ouvindo mal na terra, né, ouvindo os principados na terra, de continuar fazendo procissões, prestem bem atenção, para as santidades que Deus revela. Não existe, se é Nossa Senhora que vocês católicos amam e adoram, porque existe tantas outras Nossas Senhoras que nem existem. Tem uma das duas de Perpétuo Socorro, essas não existem, nem existiu antigamente. Na Bíblia não revela. Então, quando é tirada essa parte da Bíblia, colocaram São Marcos, São Mateus, são santificados no céu pelo nosso Pai. Não é determinado nós, seres humanos, dizer que alguém é santo na terra. Então, por isso que nós vamos ter lavação na terra, principalmente do Brasil. Por isso que as chuvas vêm de repente, que o nosso Pai não determina nem a ciência descobrir onde vai desaguar tanta água. Aí quando ele vê que passou uma procissão, quando vê que tem tantas coisas erradas naquele lugar, matar, roubar, latrocínio, é tanta coisa ruim, aí ali é lavado, rasgado, feito ele falou, rasgarei com unhas a terra, para não ter que tocar nas pessoas, para poderem ter tempo de 45 anos se arrependerem. Só que aqueles que não querem se arrepender, então vão ser tirados da terra. São filhos tirados do nosso Pai. O nosso Pai já está nos mostrando, principalmente lá fora. O pessoal vê a Índia, vê o Japão. Que denominação tem lá? A Índia é uma mulher com um nariz, né, de elefante, né, que é os deuses dele, é um elefante cheio de tentáculos, que é braços, e ali eles, né, se adoram. Então, tudo que é adoração, tudo, ó, um exemplo, uma banana para ser consumida é do mal ali naquelas pessoas. Então, o Pai não está tirando nem a vida das pessoas, está tirando os lares, é as terras, né, sendo rachadas pela água, porque é um lugar árido, não pode ter tanta chuva. E quando tem, fica desabando tudo, porque o Pai já está revelando. Prostrem-se perante a mim, modifiquem. Então, é igual a Babilônia que foi entregue, né? Um exemplo assim, Assírio, né? Que foi denominado o Daniel ter que profetizar dentro lá da casa, se fala casa, o templo lá do Nabucodonosor para o filho dele, para que ele, pelo que ele fez, de ter pego as taças do nosso pai, né, os candelabros, as coisas, tudo sagradas, que o pai dele tinha revelado para ele que não poderia ser tocado nunca. E ele fez aquelas orgias lá com mulheres, com sátiras danças, né, sexuais, perante as coisas do nosso Pai. Então nós temos hoje, prestem bem atenção, é longo, mas escutem, nós estamos num tempo hoje, ou nós somos de Deus, ou nossa família não existe mais na terra. Então essa parte, todo aquele que amar o nosso Pai tem a vida eterna e tem a vida aqui na terra, nos tempos de hoje, que é o tempo de Jesus Cristo passando, é a edificação dele no céu em 3 dias, destruirei este templo, em 3 dias edificarei no céu, que era para o nosso Pai aqui na terra. Nós vamos chegar, pessoal, a um tempo que nós temos que prostrar-nos perante o nosso Pai de dia e de noite. Aquele que não fizer isso, então não será do nosso Pai. Se prostrar perante outras religiões, né? A própria religião, mas dentro de outra religião, na sua própria igreja. Então,
É destinado aos filhos de Israel, que também é católico, pessoal, modificar a sua geração. Os padres, os papas, né, que chegarem por aí, tem que modificar, tem que só olhar a cruz, porque aquele que não olhar a cruz, que quiser santidade ali dentro, então será arrasado os lugares. E eles serão, prestem bem atenção, consumidos pelo fogo perpétuo, porque destinou a uma população, a uma sociedade, ao desengano e à parte do mal na terra, deixando de se ter frutos, deixando de ser filhos do nosso Pai, para poder ser amaldiçoada a sua geração e ser encerrada antes do tempo. Isso que é uma coisa mais difícil, uma geração destinada à morte. Então, essa palavra do nosso Pai. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhasse, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho e ninguém te salvará. Quer dizer que aqueles que estiverem enganando você, não deixe ser enganado. Tenha só os 10 mandamentos. Amar Jesus como teu Salvador e destinar a sua vida, a sua família, a agradecer o pão de cada dia, todos os dias, de manhã e de noite. É essa palavra do nosso Pai, agradecer pela saúde, por tudo que nós temos só ao nosso Pai. E o nosso Pai garantirá a sua vida, tanto aqui como na eternidade. É essa palavra dessa profeta. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. E vamos, no próximo vídeo, ter algo mais maravilhoso. Eu só vou falar desde já um pedaço que o Pai quer revelar. O Pai vai estar tirando doenças de nós. Amém? Que assim seja. E nós vamos ver com os nossos olhos, né? A partir de hoje, dessa fala, esta mão levantará. A doença que o Pai determinará, não posso dizer nesse vídeo, mas sim no outro, mas que vocês vão ver. Prestem bem atenção, hoje existiram filas, né, de doenças, né, nos hospitais e lugares. Vai ter tempo, prestem bem atenção, pessoal, de ter médicos querendo pessoas para poder estar cuidando, mas quem estará cuidando é o nosso Pai, de nós só estarmos com o Pai Nosso em casa, glorificar o nosso Pai e salmodiar o Salmo 91 um dia, pessoal. Essa palavra, um dia, cada um de vocês que estão ouvindo, passem para as suas famílias. Por enquanto, é só revelado o Pai Nosso. A partir do momento que existe um Papa com a cruz, então ele vai renovar essa fala de Cristo Jesus para a população, que é, primeiro, um copo d'água, um dedinho a menos, ele mesmo vai ensinar, porque é o nosso Pai ensinando a ele falar para poder o povo cristão na terra voltar-se para ele. E aquele que não fizer, então é destinado à morte perpétua, pessoal. Quando for, vai chegar o momento, né, de ficar lá com o inimigo e depois ainda ter a morte perpétua. Então é destinado a nós de dia e de noite o Pai Nosso, o copinho d'água, um dedo antes, para o anjo tocar e saber tudo sobre nós, que vai ter que ser assim. É uma libertação, é a água viva do Senhor Jesus na terra, independente de religião, católico, evangélico, o que for. Vai ser uma lei maior, esse Papa. De verdade, não é a besta, pessoal, de verdade. Aquele que achar que é, então continue. Vocês vão vendo a destruição dos seus lares, que é a verdade dada por Deus, por essa serva para cada um de vocês. Não é a ele vai glorificar Jesus, prestem bem atenção, igual como se fosse um pastor, né? Mas é denominado a ele a cruz na terra, porque é só a ele dado, que é a continuação de Arão na terra, né? O irmão de Moisés. Tá bom, pessoal? Então vai ser a cruz, então é o Pai Nosso, um dedinho, um copinho, né, a menos, né? Um dedinho a menos, conversar com o nosso Pai, salmodiar o Salmo 91. Naquele momento o anjo tocará e levará até o céu. Quando você beber, então ali vai ser a parte espiritual, te dando saúde, te dando tudo que é bom aqui na terra, até a vinda do vosso filho. E nós temos que passar de geração em geração, porque lá na frente ainda vem a parte do mal, para poder destruir, né, os filhos de Israel. Mas aí o nosso Senhor Jesus Cristo já tirará e levará essas pessoas, né? O que ficar
pessoal, é só desolação. Nós já estamos vendo agora, imagina lá na frente, né? Então vamos querer o que é bom para nós e para os nossos filhos e nossa geração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Eu sei que é longo.